Fala, futuros concursados da Secretaria da Educação da Paraíba. Boa noite, boa noite. Estamos aqui pontualmente às 20 horas. E galera, hoje às 8h30 a gente tem uma aula massa. Matemática sem enrolação, tá? É uma aula que serve também para vocês. Assistam a aula bem legal, tá? Galera, tá aí, ó, CE Paraíba, questões lindas, sua aprovação chegou. Já vai estar chegando, tá? A sua carta dizendo bem assim, ó, salário e estabilidade e se precisar, empréstimo consignado. Gente, quem não tá inscrito no canal, se inscreve, ativem aí as notificações e vamos embora. Gente, separei aí 3 questõezinhas lindas e muito interessantes, tá? E a IDECAM sabe elaborar uma questãozinha aí de análise combinatória. Um participante de um concurso de lógica precisa descobrir a ordem correta de 5 algarismos distintos que foram apresentados a ele. Ele sabe quais são os algarismos, mas não lembram da ordem que aparece. Quantas ordens erradas ele pode tentar para adivinhar a sequência correta, sabendo que os algarismos são todos distintos? Primeira coisa, vamos lá. Galera, eu tenho lá ao todo 5 algarismos, ó, 5 algarismos. Ele sabe quais são os 5 algarismos. Ele só não sabe a ordem em que esses algarismos eles aparecem. Primeira coisa que a galera pensa, até a banca não prejudicou nisso, mas o que é que a galera faz? Ah, eu vou olhar os algarismos de 0 a 9. Eu tenho aqui 10 possibilidades. Gente, eu não posso fazer isso. Até porque a questão já deixou clara. Ele sabe quais são os algarismos. Ele sabe os 5 algarismos lá. Ah, é o algarismo 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Ele só não sabe a ordem em que esses algarismos aparecem. Ou seja, veja, na verdade, você pode pensar de duas maneiras. Por exemplo, para esse algarismo eu tenho 5 possibilidades. Para esse aqui, ó, como os algarismos são todos distintos, eu tenho 4. Para esse aqui eu tenho quem? 3. Para esse aqui, 2. E para esse aqui, 1. E é só multiplicar. Ou seja, multiplicando isso aí, ó, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, eu tenho ao todo 120. Ou seja, você tem lá os 5 algarismos. Você só não sabe a ordem que os 5 aparecem, mas você sabe quem são os 5. Se você for escrever lá todas as situações possíveis, você tem ao todo 120. Gente, você poderia pensar assim, você tem 5 algarismos para trocar, para permutar em 5 posições. Você podia pensar assim, ó, isso é uma permutação de 5, que é 5 fatorial, que é quem? 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que eu vou chegar em quanto? 120. Aí o cara vai lá, marca a letra D. Cuidado. Ele disse quantas ordens erradas. Gente, dessas 120, só tem uma única. Botar até assim, ó. Uma única ordem correta. Só tem uma ordem que é correta. Ou seja, das 120, só uma é correta. Então, quantas são erradas? 120.
2019. Resposta letra A. Não é a primeira vez que a IDECAN joga esse tipo de questão. Gente, essa semana mesmo vai entrar muita coisa dentro do curso. Curso já com as questões todinhas 2024. A gente resolve lá todo tipo de questão possível. Já já eu vou mostrar aqui a vocês. A gente não perde tempo. Curso atualizado e focado. E ó, vai lá na ferida. Então, adquire o curso, porque a gente deixou a promoção até sexta-feira, às 16 horas. Então, vamos embora aí, fazendo um agradecimento especial, gente, aos quase 900 alunos nos 3 grupos que a gente tem, os 3 grupos VIPs que a gente tem para esse concurso. Muito feliz de coração. Obrigado mesmo. Vamos embora. Gente, veja. Uma questãozinha da SEMEC. Vamos lá. Considere a seguinte proposição: conseguirei o emprego se e somente se eu me preparar bem para a entrevista. A negação dessa proposição é, ó, muita gente está acostumado a negar o e, a negar o ou, a negar o sim, então. Mas, por exemplo, ó, para você negar o se somente se, você tem várias possibilidades. Ó, a negação do se somente se pode ser o mama neném. Pessoal, o que é o mama neném? Mantém, mantém, nega, nega. Vamos lá. Sabe como é que você pode negar o se e somente se? Você troca o se e somente se por ou, e mantém as duas. Então, ficaria assim, ó. Ficaria assim, ó. Ou conseguirei o emprego, ou eu me preparei bem para a entrevista, tá? Ou eu me preparo bem para a entrevista. Então, troco se somente se por ou. Por exemplo, ó, a letra A, ele botou o ou. Se aqui tivesse um ou na frente, ó, ou conseguirei o emprego, ou me preparei bem para a entrevista, beleza. Aí sim, seria a resposta. Então, como é que você pode negar o se e somente se? Troca por ou e mantém as duas. E outra possibilidade, troca por ou e nega as duas. Gente, poderia parecer assim, ó. Ou não conseguirei o emprego, ou não me preparei bem para a entrevista. Então, vou repetir. Como é que eu posso negar o se e somente se? Troco por ou e mantenho as duas. Outra possibilidade. Troco por ou e nego as duas. Beleza? Vou colocar até aqui, ó, para ficar mais simples. Então, ó, o que é o mama, neném? Mantém as duas ou nega as duas, só que você tem que o quê? Trocar o se somente se por ou. Tá aqui. Professor, tem outra maneira? Tem. Qual é, professor? A outra maneira. Por exemplo, aqui, gente, ó, na letra E, ele trocou por ou, só que apenas negou uma das partes. Ele teria, por exemplo, que negar o quê? A outra. Ele teria que negar a outra. Por isso que não pode ser letra E. Então, como é que eu posso negar o se e somente se? Troco por ou e mama. Mantém as duas.
troco por ou, neném, e nega as duas. Professor, tem outra maneira? Tem. Gente, sabe qual a outra maneira? Você mantém o conectivo, tá? E nega apenas uma das partes. Por exemplo, ó, veja, outra maneira é manter o conectivo e negar apenas uma das partes. Você pode negar o se somente se com o próprio se somente se, desde que negue apenas uma das partes. Então, por exemplo, ó, eu poderia negar assim: não conseguirei emprego se e somente se eu me preparar bem para a entrevista. Então, eu só fiz negar a primeira parte e mantenho o conectivo. Ou poderia negar apenas essa. Ficaria como? Conseguirei o emprego se e somente se eu não me preparar bem para a entrevista. Então, ó, outra maneira de negar o se e somente se. Mantém o conectivo e nega apenas uma das partes. Posso negar apenas a primeira ou posso negar apenas a segunda. Gente, só aí já tem 4 maneiras. Mas a outra, até um amigo disse: professor, posso utilizar essa sua dica? Eu disse: pode. Ó, a negação do se somente se é o marido safado 2 vezes. Por quê? Gente, o se somente se, a bicondicional, são 2 condições. O se somente se são 2 condicionais. Como é que eu nego uma condicional? Não é o marido safado? Mantém a primeira e nega a segunda. Então, a bicondicional são 2 condições. Então, eu posso fazer 2 maridos safados. Então, ó, como é que eu posso negar o se somente se? Posso fazer assim, ó. Mantém a primeira e nega a segunda. Aí você bota um ou. Ou mantém a segunda e nega a primeira. Mantém a primeira e nega a segunda. Ou mantém a segunda e nega a primeira. Veja, o que é que tem aí na letra B? Ó, conseguirei o emprego. Manteve a primeira. E negou a segunda, ó. Não me preparei bem para a entrevista. Ou mantém a segunda, ó. Me preparei bem para a entrevista, né? E nega a primeira. Nega, conseguirei emprego. Não conseguirei emprego. Resposta: Lady B, Lady B, Lady B, Lady B. Tá aí, ó. Mantém a primeira e nega a segunda. Ou mantém a segunda e nega a primeira. É o marido safado 2 vezes. Mantém a primeira parte, nega a segunda. Ou mantém a segunda e nega a primeira. Então, gente, se liga. Vamos para a próxima. Questão 3 da IDECAM. 4 pessoas estão participando de uma dinâmica na qual precisam adivinhar quem é a professora. Para isso, fazem as seguintes declarações. Paula disse: Melissa é a professora. Ana disse: eu não sou professora. Melissa disse: Rafaela é a professora. Rafaela disse: Melissa está mentindo. Sabendo-se que apenas uma delas está mentindo, a professora é... Gente, é um tipo de questão que muita gente erra na prova. E você não pode errar. Você não pode errar. Porque o que a galera faz, ó?
Ah, apenas uma tá mentindo. Aí bota Paula mentindo, as outras falando a verdade. Depois bota Ana mentindo, as outras falando a verdade. Você acaba perdendo o tempo. Veja. Toda questão de verdades e mentiras, grave 2 dicas. Procure se tem alguém chamando o outro de mentiroso. Quando alguém chama o outro de mentiroso, ou é mentiroso quem acusa, ou é mentiroso quem foi acusado. Eles sempre vão ser pessoas do tipo opostas. Por exemplo, Sormani disse que Ana mente. Se Sormani está dizendo que Ana mente, ou o mentiroso é Sormani, ou a mentirosa é Ana. Por exemplo, não tem como os dois estarem mentindo, nem como os dois estarem falando a verdade. Se alguém chamar o outro de mentiroso, o mentiroso ou é quem acusou ou quem foi acusado. Sempre vão ser pessoas do tipo opostas. No curso a gente mostra isso. Agora, se alguém diz que a outra fala a verdade ou concorda com o que a outra fala. Por exemplo, Sormani disse que Ana fala a verdade. Ou então, Sormani concorda com o que o Ana falou. Aí, gente, é tipo puxa-saco e patrão. Veja, se alguém concorda com o que o outro falou, é isso mesmo. É isso mesmo. Concorda com o que o outro falou. Ou diz que o outro fala a verdade, eles são pessoas que estão o quê? Uma ajudando a outra. Ou elas são mentirosas, ou elas falam a verdade. Elas sempre vão estar alinhadas. Sempre que alguém concordar com o que o outro fala, ou falar que aquela pessoa é veraz, que fala a verdade, ou ambas mentem, ou ambas falam a verdade. Sormani diz que Ana fala a verdade. Então, ou Ana e Sormani mentem, ou Ana e Sormani falam a verdade. Vão ser pessoas do mesmo tipo. E aí, veja. Rafaela, acabou a questão, gente. Rafaela disse que Melissa mente. Quando alguém diz que o outro mente, ou mente Rafa, isso aqui é intimidade, tá? Ou mente Rafa, ou mente Melissa, Mel. Ou a mentirosa é Rafa, ou a mentirosa é Melissa. Todas as outras estão falando a verdade. Até porque apenas uma mente. Então, quem é a mentirosa aqui? Ou Rafaela ou Melissa. Então, por exemplo, Paula vai estar falando a verdade. Ana vai estar falando a verdade. Só tem uma mentirosa. E quem é a mentirosa? Ou quem acusou, ou quem foi acusado. No caso, ou Rafaela ou Melissa. Uma das duas é a mentirosa. Então, quem está falando a verdade? Todas as outras. Porque ele disse que apenas uma mente. Gente, e o que é que Paula disse? Que Melissa é professora. Então, de fato, Melissa é professora. Letra D. Professor, e se eu quiser saber quem mente? Vamos lá, eu já sei que Melissa é a professora. Sabe quem é que tá mentindo? Melissa disse que Rafaela é a professora. Mas eu já sei o quê? Que a professora é Melissa. Se a professora é Melissa, quando Melissa diz que Rafaela é a professora, Melissa também, gente, Melissa também mente. Então, Melissa, além de ser a professora, ela mente.
Então, como é que eu cheguei a essa conclusão? Como Rafaela disse que Melissa estava mentindo, ou mente Rafa ou mente Melissa. As demais falam a verdade. Então, Paula, por exemplo, vai estar falando a verdade. E Paula disse que Melissa é a professora. Então, se ela fala a verdade, Melissa é. Então, Melissa é a professora. E por que Melissa está mentindo? Porque Melissa disse que Rafaela era a professora. Mas a gente já sabe que a professora é ela, Melissa. Então, ela está mentindo. Então, coincidentemente aqui, Melissa mente e também é a professora. Gente, quem não está inscrito no canal, se inscreve. Entra no grupo que está aí na descrição do vídeo. Tá aqui na descrição do vídeo o link do nosso curso. Aproveita porque o curso tá show. Gente, muito obrigado. Beijo no coração. Valeu. Fui.